Será que você está disposto a seguir orientações mesmo sem entender? Então, imagine essa situação. Nós estamos em Jerusalém, lá no Israel Antigo, e de repente é produzida uma lei que não permite que o templo seja reconstruído. Todos nós, membros daquela congregação, sabemos dessa informação. Mas, de repente, dois homens que tomam a dianteira, eles vêm e nos avisam que a obra vai retomar. Se você tivesse nessa ocasião, sabendo que aquela obra estava proibida, será que mesmo assim você obedeceria? É sobre isso que nós vamos falar, queridos irmãos. Nesse discurso, nós vamos usar um exemplo bíblico que envolve dois personagens importantes, Josué e Zorobabel. Nós vamos ver o que a atitude deles e a atitude do israelita em geral nos ensinam sobre obedecer orientações mesmo que não entendamos todos os detalhes envolvidos. Como dissemos, queridos irmãos, a obra do templo ela estava proibida. Não poderia acontecer. Mesmo assim, Josué e Zorobabel, eles retomaram a construção. Como é que eles fizeram isso? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo número 5, versículos 1 ao 2. Esse texto diz o seguinte: Mais tarde, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, neto de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Foi então que Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadak, retomaram a construção da casa de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e apoiavam-nos. Como vimos, queridos irmãos, Zorobabel e Jesua ou Josué, eles retomaram a construção. Mas só que, visto que todo mundo sabia que aquela construção estava proibida, e apesar de a parte final do versículo número 2 dizer que os profetas de Deus também apoiaram essa decisão, todo mundo tinha a certeza que aquilo não poderia acontecer. Mas só que já estava a acontecer. Então, o que aconteceu? Os opositores apareceram. Veja, por favor, o versículo número 3. O que os opositores perguntaram a Josué e Zorobabel quando viram que eles voltaram a reconstruir o templo. Naquele tempo, Tatenai, o governador da região a oeste do rio Eufrate, Setar-Bozenai e os seus colegas perguntaram-lhe: Quem é que vos deu a ordem para construírem esta casa e terminarem esta estrutura? Então aí está. Os opositores, eles chegaram lá e disseram: Mas espera aí, vocês estão a voltar a reconstruir o templo? Por quê? Quem é que vos deu essa orientação? Mas tanto Josué como Zorobabel, eles não se intimidaram com isso. E na sua resposta, eles citaram o decreto de Ciro. O que esse decreto dizia? Veja o versículo número 17. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma investigação no tesouro real aí em Babilônia, para se verificar se o rei Ciro emitiu uma ordem para reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. E o rei nos envia a sua decisão a esse respeito. Aí está. Quando aqueles opositores chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi: Não, peraí, nós estamos a reconstruir por causa de um decreto de Ciro. Então os opositores disseram: Ok, então nós vamos pesquisar para ver se podem ou não ter essa autorização. É interessante que as autoridades preferiram não ir contra aquela decisão. É verdade que aos olhos de alguns irmãos naquela época, talvez isso seria uma decisão errada, mas quando eles começaram a perceber que, não, peraí, talvez não podemos proibir que essa ordem
seja violada, talvez não podemos proibir que o templo seja reconstruído. Então vamos manter a calma, vamos fazer essa pesquisa primeiro e depois vamos ver o que nós vamos fazer. É interessante, queridos irmãos, que tanto Josué como Zorobabel, eles demonstraram muita coragem, mas muita coragem mesmo. E qual foi a reação do rei? Veja os versículos número 7 e 8 do capítulo número 6. Esdras, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz o seguinte: Palavras do rei: Não interfiram nas obras da casa de Deus. O governador dos judeus e os anciãos dos judeus reconstruíram a casa de Deus no seu lugar original. Além disso, imita uma ordem a respeito do que devem fazer para que os anciãos dos judeus possam reconstruir a casa de Deus. As despesas serão prontamente pagas a esses homens pelo tesouro real, isto é, com imposto recolhido na região ao oeste do rio Eufrate, de modo que não se interrompa a obra. Aí está, queridos irmãos. O rei fez até com que impostos pudessem ser usados para a obra. Mas talvez alguns que estivessem lá pensassem, mas espera aí, essa obra está proibida, por que esses dois estão a nos orientar a reconstruir? Mas eles não fizeram isso, queridos irmãos. Todos eles apoiaram, mesmo sem entender todos os detalhes. E, claro, quando viram isso a acontecer, eles disseram, ainda bem que apoiamos essa decisão. Queridos irmãos, qual é a lição que nós aprendemos desse relato bíblico? Bom, primeiro, quando nós olhamos na imagem do nosso manual de atividade, que aparece na página 2, nós percebemos claramente uma irmã a meditar nessa história, nessa passagem da Bíblia que nós acabamos de considerar. Ela faz isso por quê? Porque ela está a receber uma orientação por meio de um programa do JW Broadcasting e ela sabe que, mesmo sem entender todos os detalhes, deve seguir essas orientações. Mas agora, e no seu caso, será que você tem o hábito de questionar as decisões que são tomadas na organização de Jeová? Será que você caiu na tendência de achar que o teu ponto de vista, a tua maneira de pensar é sempre a certa e a da organização de Jeová é que está errada? Será que você confia que o escravo fiel e prudente é o meio pela qual Jeová usa para nos alimentar em sentido espiritual hoje? Queridos irmãos, é verdade que nós não vamos entender todos os detalhes, mas, por favor, não interfira nas decisões que Jeová toma por meio da organização. Apoie-as. Assim conforme no passado, queridos irmãos, aqueles israelitas lá em Jerusalém, mesmo sem entender todos os detalhes, apoiaram aquelas decisões, nós também queremos fazer o mesmo. Mas agora, o que é que nos vai ajudar a não interferir nas decisões tomadas pela organização de Jeová e apoiá-las de todo o coração? É simples, queridos irmãos. Nós só precisamos ser humildes. Nós só precisamos estar a par com o andamento da organização de Jeová. Se fizermos isso, queridos irmãos, nós vamos mostrar que nos preocupamos com a união do povo de Deus e seremos muito abençoados por Jeová.